Atualmente, na nossa sociedade, a mulher sofre vários tipos de violência. E até na hora de parir, o que pouca gente sabe é que a mulher muitas vezes também sofre violência, o que é chamada de violência obstétrica. E esse é o assunto do programa de hoje. Acompanhe. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Mais Mulher. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, que é o assunto da violência obstétrica, que é uma violência que pouca gente ainda conhece, mas que a mulher passa, né, na hora de parir, depois de parir. E eu trouxe aqui para conversar com a gente a Flor de Luz. Ela que é doula, que fez letras na Universidade Federal, foi professora por 9 anos e agora também escritora, tá lançando um livro aí que a gente vai falar um pouquinho mais. Seja muito bem-vinda, Flor de Luz, ao programa. Obrigada por ter aceito o convite para vir falar desse assunto que é tão importante e que muitas vezes ainda pouco falado na nossa sociedade. Sim, muito bom, Nay. Agradeço demais você ter me chamado, o convite, né? É um assunto que quando me chamarem eu venho, porque a gente tem que difundir essa informação, né? É a única forma da gente conseguir trazer uma conversa sobre evitar a violência obstétrica, difundindo o assunto mesmo, né? Então, é isso. Para começar, eu vou pedir para você contar pra gente um pouquinho sobre você. Quem é a Flor de Luz? Né, o seu trabalho hoje, depois a gente vai entrar um pouquinho mais aí na questão do seu livro também, que eu tô louca para ela falar um pouquinho mais pra gente. Então, quem é Flor de Luz? Conta um pouquinho sobre você pra gente. Legal. A Flor de Luz, ela nasceu mesmo no parto da Maria Terra, da minha primeira filha, assim. Foi uma revolução muito grande na minha vida, né? Parir uma filha em casa, né? E passar por esse processo do parto. E dali pra frente foi um caminho que mudou minha vida completamente, né? Tive toda uma carreira na área da educação, fui coordenadora pedagógica, professora, então eu tive bastante esse contato, né, com as crianças mesmo, na área da educação mesmo. E depois que eu tive a Maria Terra, eu já tinha saído da sala de aula, já tinha deixado esse ambiente, por discordar mesmo do sistema de educação bancária, né? E resolvi fazer a educação pelos meus filhos mesmo e daqui pra frente. E foi nesse processo que eu gestei a Maria Terra, minha primeira filha, né? Pari e depois, sem nunca imaginar, entrei no ramo da doulagem, né? Nessa questão do parto natural, do parto domiciliar, de pensar um parto respeitoso nos hospitais, né? Então foi algo que eu nunca imaginei, mas assim... Aconteceu. Fui escolhida mesmo, assim, pela missão mesmo da gente acabar com isso de violência obstétrica. E isso aí que você falou, a doulagem, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Eu acho que assim, talvez algumas mulheres que estão nos assistindo, assim como eu sei muito pouco sobre isso, né? Tenho uma amiga que pariu recentemente agora e ela teve uma doula, né? Apesar que ela foi para o hospital, teve que fazer o parto cesáreo, porque, enfim, teve alguns problemas, né? Mas, assim, o que é esse trabalho? Como que é esse trabalho que você desenvolve como doula? Sim. A doula, ela é uma tecnologia. A gente costuma falar, muitas pessoas pensam que é uma profissão nova, mas a gente... Na verdade é o contrário. Mas é o contrário, né? A gente brinca que é a primeira profissão do mundo, porque foi justamente... Tinha as parteiras, né? E elas eram as mulheres que ajudavam as parteiras, eram as doulas, eram as aprendizes de parteira, né? E aí houve, né, no momento ali dos anos 60, 70, 80, com a geração dos baby boomers, teve uma ascensão da cesariana, né, de uma cultura cesarista, mas a ciência, a medicina, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela veio trazendo isso dos benefícios de um parto normal, de um parto natural, né, de ter a cesariana como uma cirurgia salvadora de vidas, né, mas não algo estritamente planejado e conveniente, né.
E com isso as doulas voltaram, né? Ressurgiram, começaram a ter uma voz maior, um alcance maior de sua voz, né? E a gente, o que a gente faz? A gente acompanha as mulheres no ciclo gravídico puerperal. O que isso significa? Durante a gestação, o parto e o pós-parto imediato e o puerpério, né? Muitas pessoas pensam que o puerpério dura durante o resguardo apenas, que são 40 dias ali depois que o neném nasceu. Mas são 3 anos, né? Vai até 3 anos. Eu não sabia disso. Sim, a mulher que entra no puerpério, ela fica até 3 anos no puerpério. Então, é para que essas mulheres tenham um olhar para elas, né? Porque o que costuma acontecer bastante é um olhar para a barriga, aquela barriga redonda, depois um olhar para o recém-nascido, para o bebezinho. Como se ela não existisse Isso. mais. E a mulher, ela perde muito esse protagonismo mesmo. É um protagonismo dela e às vezes ela fica à margem completamente, né? E a doula, ela é essa profissional, acompanhante, treinada para estar com essa mulher fazendo esse acompanhamento. Nossa, então o trabalho é muito mais longo do que eu imaginei. Sim. Assim, pelo pouco conhecimento que eu tinha sobre isso, eu achei que era realmente ali só no período da gravidez mesmo, até parir mesmo a criança. Então não. Muita gente pensa que é só no parto, inclusive, né? Uma doula é pro parto, faz parto, pensa que é uma parteira, né? Mas não, ela é para todo esse ciclo gravídico puerperal. Claro que tem os momentos de ápice, né? Que a gente vai estar mais presente. A gente fecha pacote também, né? Com as mulheres, que normalmente acaba durante o final do resguardo dela, né? Mas a gente também elabora outras atividades para fazer esse acompanhamento, como rodas de conversa, né? Inclusive a sua amiga que teve filho agora esses dias, que é a Mari. A Mari. Ela esteve numa dessas rodas muito tempo, não estava nem tentando ainda, né? E esteve nessas rodas que a gente promove mesmo para fazer esse acompanhamento com as mulheres. Inclusive, Mari, um beijo pra você, pra Sarinha, que nasceu, gente, tem pouco tempo, maravilhosa, parece uma princesinha. Mas, enfim, todo esse trabalho, né, que você acabou de explicar aí, que tudo vem pra gente entrar nesse assunto aí da violência obstétrica. Eu falei que é um assunto ainda pouco conhecido, porque realmente, gente, tem mulheres, eu falo porque eu já conversei com várias pessoas, até da família mesmo, que muitas vezes sofreram violência e nem se deu conta que foi uma violência na hora do parto. Então, eu acho um assunto extremamente importante, que tem que ser cada vez mais debatido na sociedade, porque a mulher, ela precisa entender o que é a violência contra o emocional, psicológico e contra o físico dela, né? Então, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho melhor, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é a violência obstétrica, até porque, como você colocou, acontece não só na hora de parir, né? Sim. Mas depois também, que é o que muita gente também não sabe. Então, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo aí um pouquinho sobre violência obstétrica. A violência obstétrica, ela é uma violência contra a mulher, né? E no caso, a violência contra uma mulher em estado de vulnerabilidade, né? Então, porque no momento do parto, por exemplo, né, que é o momento assim principal da violência obstétrica, que mais se discute hoje, o que estamos falando hoje, tentando levar para as pessoas, né? E há uma retaliação, inclusive, governamental, né? Existe a violência obstétrica, isso é dito, né? Já foi lei e tudo, e existe um movimento para derrubar esse termo também, violência obstétrica, considerando que não há violência obstétrica, o que há, não sabia disso. O que há é simplesmente protocolos a serem cumpridos, né? O que vai contra as diretrizes da OMS, né? Porque ela, inclusive, divulga uma lista. Se você entrar, jogar no Google lá, lista de violências obstétricas OMS. A OMS indica várias violências obstétricas, assim, tipo uma lista com mais de 50 tipos de violência obstétrica que pode acontecer, né? Então, a violência obstétrica, ela é esse momento, né? A mulher está num momento de vulnerabilidade, que é a gestação, que é o parto, né? E o pós-parto imediato. Ela está nesse momento de vulnerabilidade e ela sofre uma decisão no corpo dela e talvez no psicológico que não teve o consentimento dela, né? Então,
basicamente é isso. E aí tem as várias formas disso acontecer, né? Que pode ser por um simples comentário, uma simples piada que mexe, abala emocional, trava o parto, não deixa que ele engrene, né? E eu já vi violência obstétrica de tudo quanto é tipo. Acompanhei mulheres, né, sofrendo essas violências, já aconteceu bastante também. Então pode ser tanto de uma piadinha que trazem e que vai acabar com o parto da mulher, porque fica ali o tempo inteiro e aquilo traumatiza também. Sim. Quanto a manobra de Christeller, que é muito conhecida, assim, muito falada já, né? Que é um movimento de empurrar o bebê. Que é muito comum, inclusive. Fazer ele sair, né? A força com o braço, até nível do médico sentar em cima da barriga da mulher para o bebê sair, né? A minha mãe sofreu essa violência obstétrica no meu parto. Eu cresci com ela contando essa história como se o médico fosse um salvador que salvou, né, o parto dela. E aí, depois que tive filho, que me tornei doula, que fui descobrir que isso é uma violência obstétrica. É aí que eu falo a importância da gente discutir esse assunto, né, em sociedade, principalmente como você falou, em rodas de mulheres, porque eu comecei a ter contato com esse assunto também, assim, posso dizer que tem pouco tempo, não fui mãe ainda, mas acompanhando, né, trabalhos de outras pessoas e outras mães, e é incrível essa visão que você falou, que a mulher tem de que não, mas se o médico não tivesse feito isso, e as mulheres, muitas não têm noção da violência que sofreu, do trauma que isso pode causar, não só no físico, mas no psicológico, como você falou. Ela já está num momento vulnerável, e eu tenho uma tia minha que ficou com trauma da primeira gravidez dela. Eu não sei como que ela ainda conseguiu ter o segundo filho, porque ela ficou muito traumatizada. Assim, e muitas mulheres nem vão ter mais, né? Por causa disso. Assim, eu acompanhei uma mulher que era o sonho dela parir e ser mãe, e no parto dela aquilo se tornou o maior trauma da vida dela. E foi um parto hospitalar, num hospital que não estava trabalhando pela humanização ainda. Ela sofreu todas as violências obstétricas que dá, assim, pra sofrer. De romper bolsa sem o consentimento dela. Uma violência obstétrica, por exemplo, é colocar o soro na mulher sem que ela queira, né? E, assim, eu não conheci uma mulher ainda que foi parir no hospital sem o soro. E eu acho, e é engraçado você falar isso, porque tudo gira, mais uma vez, em torno da palavra consentimento. É mais uma vez a mulher sentindo que o seu corpo não é seu. Né? Que está sendo invadido, outras pessoas decidem. Exatamente. E que a mulher é um bicho que não consegue decidir por ela mesma. Exatamente. Né? E que não tem como se a gente não tivesse o racional para compreender o que é melhor para nós mesmas, né? Tem uma manobra muito usada também em partos, que é na hora que o neném está nascendo, eles fazem a rotação e puxam o bebê. Isso pode ser algo que a mulher quer, por exemplo, no meu parto, no segundo parto, né, no parto do IP, eu pedi para o enfermeiro puxar, e ele não puxou. Ele falou, não, calma que já vai sair. Isso não é algo proibido, mas é proibido fazer sem o consentimento, entendeu? Então, e aí já no parto da minha irmã, por exemplo, ela sofreu como fala? Sofreu essa intervenção. Ela sofreu essa intervenção sem o consentimento dela. Ela lacerou, teve hemorragia, quase que teve que ir para transfusão de sangue por conta de ter forçado o organismo dela, né? Foi dessas suas experiências, dessas rodas de conversa com outras mulheres, né, experiências com as mulheres da sua família, que surgiu a ideia do livro? Como que foi isso? Conta um pouquinho. Gente, ela acabou de escrever o livro Diário dos Sonhos, tá? Ela até trouxe aqui pra gente, se você quiser pegar aí, Flor, pra mostrar. Qual é o nome que você falou? Esse é o boneco do livro. Esse é o boneco do livro. Vai ser lançado em novembro, né? Vai ser lançado em novembro. Vai ser lançado em novembro, Diário dos Sonhos. Eu já dei uma leve folheada ali. E realmente, assim, tem toda a parte do livro e depois tem um diário mesmo. E aí agora eu vou deixar com ela para explicar pra gente o que é o livro, como que surgiu essa inspiração, essa ideia. Bom, eu venho pensando nesse livro e já venho concebendo essa ideia há 10 anos, né?
Eu me formei faz um tempo já, né? Acho que faz 12 anos, 11 anos que eu me formei. Então, eu já venho, desde a época da faculdade, que eu venho concebendo esse livro, né? Mas, assim, tinha a maturidade textual, mas faltava a vivência, né? Da situação narrativa para poder trazer, né? É uma narrativa onde eu não coloco nomes reais, mas ela é inspirada nas minhas vivências, né? E, cara... Eu já estava fazendo um oráculo, né? Que dentro dele tem um oráculo, vou mostrar. Pode ficar à vontade. Tem um oráculo que vem dentro desse livro, que vem com 28 cartas. É o oráculo do véu. Eu já estava fazendo esse oráculo há um tempo. Aqui ele vem com ilustrações. São as mesmas ilustrações que tem no livro? São. Algumas ilustrações estão no livro, na narrativa, porque ilustra mesmo a narrativa, mas o livro inicialmente ele era só o oráculo do véu, com prints, sabe aquela coisa que você vê que você não consegue tirar foto, não tem como tirar uma foto, mas eu desenhei e trouxe os significados, coloquei no livro os significados, né? Essa carta aqui eu desenhei tem uns 7 anos. Tem uns 7 anos que eu desenhei essa carta aqui. E essa carta aqui, ela é mais recente. Então, é um trabalho que eu tenho feito há muito tempo já. Nossa, mais que uma gestação isso. Foi uns 9 anos. Bacana. E tem data já para o lançamento ou só sabe que é em novembro? A data é dia 5 e 7 de novembro. 5 e 7 de novembro. 5 e 7 de novembro. Vai ter alguma leitura em algum lugar? Vai fazer o lançamento? Sim, eu estou estudando quais são os locais. Eu acho que eu vou fazer vai ser uma semana mesmo de lançamento. Bacana. Que vai passar as ilustrações por vários lugares. Aqui, gente, a gente vai botar o Instagram dela aqui. Vocês acompanham lá para poder acompanhar o lançamento do livro. Você que ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Você, mulher, principalmente, né? Que eu acho que a gente tem mesmo que acompanhar e falar sobre isso. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês também, nosso tempinho aqui é curto. Ela trouxe pra mim, gente, essa camiseta com o trabalho dela. Olha que maravilhosa. Essa é da marca Flor de Luz. Da marca, quer falar um pouquinho? Da marca Flor de Luz. Dentro desse trabalho. Você tem no seu Instagram também? Você faz as vendas por lá? Como é que é isso? Eu tô terminando de fazer meu site, vai ficar pronto agora. Aí vai ficar lá. Então, gente, acompanha lá, na hora que o site estiver pronto, também tem roupinha pra vocês, viu? E eu tava te falando, né, o que me motivou a fazer o livro foi depois do parto da minha irmã. Eu cheguei em casa, eu precisava tirar aquilo de dentro de mim. E aí tinha o oráculo do véu já acontecendo e eu escrevi a narrativa. Ah, então esse foi o gatilho mesmo. Ver tudo que eu vi, minha irmã pagando ali por uma equipe de parto humanizado por fora, no hospital. Então ela pagava com plano e pagou por fora uma taxa para ter uma equipe humanizada que está fazendo o maior sucesso aqui em Goiânia agora. E aí ela sofreu um monte de violência obstétrica. E eu cheguei em casa, eu precisava tirar aquilo de mim, assim, aí eu peguei, sentei e escrevi a história. E aí foi. Tô muito curiosa, gente, para ler esse livro já. Bom, a gente falando, né, ainda de violência obstétrica, existe alguma forma, Flor, da gente denunciar? Porque como você falou, existe já a lei querendo derrubar, né, esse termo. Existe alguma forma da mulher que sofre essa violência, ou o familiar que acompanha, denunciar esse médico, esse enfermeiro, enfim, que causou, né, que fez a ação dessa violência? Sim, com certeza. Ela vai entrar em contato com a CREMEGO, que é o Conselho Regional de Medicina de Goiás, no caso, né? Então ela tem que entrar em contato com o Conselho Regional de Medicina e fazer uma denúncia no nome do médico que fez a violência obstétrica ou do enfermeiro, né? Aí ela tem que entrar no Conselho Regional da enfermagem e fazer essa denúncia, né? E também tentar registrar. O ideal é que tente registrar, né? Então, por exemplo, teve uma violência... Essas violências que eu acompanhei, elas estão filmadas, inclusive. Elas estão filmadas. E essas mulheres, a hora que elas quiserem tomar alguma atitude contra esses profissionais, elas podem. Então, gente, vamos ficar atenta, porque é uma luta, né, Flor? Então, assim,
para a gente entrar de fato nessa luta, é preciso denunciar, é preciso entender melhor sobre o assunto. Eu acho que a gente precisa mesmo entender sobre essa questão do consentimento, que o corpo é nosso, é a gente que tem que mandar mesmo, você tem que dizer o seu sim ou o seu não, e qualquer coisa que vá contra isso tem que ser denunciado, a gente tem que se resguardar, a gente tem que lutar para ter autonomia sobre o nosso corpo e assim poder ajudar outras mulheres também, né? Sim. Então, bom, nosso tempinho aqui é muito curto, eu queria muito discorrer mais sobre esse assunto, mas a gente pode fazer em outros programas. Sim, com certeza, vamos chamar toda semana. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo, Flor, por você ter vindo. Eu acho que é um assunto de extrema relevância, né? E assim, a gente estava tentando, marcar, já teve outras datas e não estava dando certo, e finalmente a gente conseguiu. Eu queria muito falar sobre esse assunto. Para você acompanhar mais, segue a Flor lá no Instagram dela, tá? E aí, pra gente finalizar com chave de ouro, eu queria que você deixasse um recadinho para as mulheres que estão nos assistindo aqui hoje. Fica à vontade, o espaço é seu. Com certeza. A gente tem que aprender a conversar, a comunicar, né? Dizem que o traço entre a loucura e a lucidez é a comunicação, justamente, né? Quando a gente passa por uma violência obstétrica, uma violência contra a mulher, é uma loucura, a gente se sente louca, a gente fica tentando entender se aquilo realmente aconteceu, e comunicar muda tudo. A gente tem que fazer as denúncias, inclusive, por uma questão de proteção de outras mulheres. Uma coisa que acontece muito é as mulheres se colocarem nesse local da nossa cultura, né, de santas, de não, deixa pra lá, não precisa, e não façam isso. Comuniquem, registrem a ocorrência para que isso não aconteça com outras mulheres. E para a gente poder ressignificar também. É isso, gente, é se proteger e proteger as outras, né? Porque se você denuncia um médico ou qualquer pessoa que tiver feito isso contra você, você vai estar protegendo outras mulheres de passar pela mesma situação. E com isso a gente força também os nossos governantes a olhar para essa situação, a olhar para a gente e nos proteger, nos defender. Porque se não for por nós, gente, não tem jeito, as coisas não mudam. É nós por nós. É nós por nós. Flor, mais uma vez, muitíssimo obrigada, gratidão, tá? Quero agradecer você também que está nos acompanhando, que sempre acompanha o programa Mais Mulher. Quero agradecer às nossas parceiras incríveis, Nara Leite Multimarcas, Isabelle Eleonora, Berenice Lira, Poliana Faria, da Clínica de Estética Poliana Faria. E se você quiser rever essa matéria, tem no nosso canal no YouTube, tem na plataforma da Goiás é Mais TV e uma super novidade agora que é o aplicativo da Goiás é Mais TV. Isso mesmo. Agora você pode ir lá no seu celular, baixar nosso aplicativo e acessar mais fácil qualquer programação da Goiás é Mais TV. Eu fico por aqui, espero você no próximo sábado, às 19 horas. Um beijo.